E aí vem o terceiro passo que Pedro dá, nesse chamado de Jesus, para que ele seja restaurado. Que em terceiro lugar, é assumir o ministério. Olha que interessante. No versículo 15, quando Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Ele diz, sim, Senhor, sabes que te amo. E aí Jesus responde, cuide das minhas ovelhas. Na segunda vez, Jesus responde, pastorei as minhas ovelhas. E na terceira vez ele diz, cuide das minhas ovelhas. Esta foi a resposta de Jesus para Pedro. Sabe que eu li tantas vezes esse texto, eu li tantas vezes os evangelhos, mas eu nunca tinha prestado atenção num detalhe. Que Pedro foi o único discípulo que Jesus chamou 3 vezes para segui-lo. E só nesse texto tem 2. A primeira vez que Jesus chamou Pedro foi lá no início, quando Jesus disse para ele assim, vou te fazer pescador de vidas. Eu vou fazer de você um pescador de homens, de almas. Você vai ser um evangelista, você vai pregar, pessoas vão se converter. E aqui nesse texto está o segundo chamado de Pedro, que é para assumir o ministério. Além de ser um evangelista, Jesus está chamando Pedro para mais uma missão. E Jesus disse para ele, você me ama? Cuide, pastoreie. A pergunta de Jesus, na verdade, você me ama, dá a ideia de, por Pedro tê-lo negado 3 vezes, mas a pergunta de Jesus também é, Pedro, você ainda está disposto, como você estava lá no início, quando você disse que morreria por mim, quando você disse que não me abandonaria, mesmo que todos me abandonassem, quando você disse que iria para a prisão se fosse preciso, você ainda está disposto? Essa é a pergunta de Jesus. Jesus está sondando a disposição de Pedro, se ele ainda tem essa disposição para seguir Jesus. E esse novo chamado de Pedro, que se encontra aí nesses versículos, quando ele diz assim, no versículo 22, siga-me. Quando ele está preocupado com o que vai acontecer com João, e Jesus fala assim, Pedro, se eu quiser que João viva até eu voltar, não importa. Quanto a você, siga-me. Segunda vez que Jesus chama Pedro, siga-me. Siga-me para ser um pescador. Agora siga-me e pastoreie a primeira igreja que vai nascer quando eu for para o céu. Jesus está chamando Pedro para mais uma responsabilidade. Sabe por quê? Porque ele vê no coração de Pedro uma disposição para seguir Jesus até o fim. E Pedro, então, está assumindo esse ministério, porque esse momento é o momento da reconciliação de Pedro com Jesus, após ele ter o negado. E a reconciliação verdadeira produz o maior compromisso. Em Atos, no capítulo 3, na primeira pregação de Pedro, mais de 5.000 pessoas se converteram. E Pedro, além de um pregador, ele é agora o líder. Ele é o pastor dessa nova igreja. Por isso que Jesus está dando a Pedro mais essa tarefa. Além de um evangelista, um líder, o primeiro líder da igreja, depois que Jesus subiu aos céus. E Pedro estava disposto a aceitar esse convite. Pedro estava disposto a seguir Jesus também no ministério. Esse é o segundo chamado de Pedro. E quando Pedro está curioso para saber o que vai acontecer com seu amigo, poxa, andou comigo também, Senhor, 3 anos, eu sei o que vai acontecer comigo, mas e esse aqui? O que vai acontecer? E Pedro está dizendo, Jesus disse para ele, não se preocupe com os outros, se preocupe com o plano que eu tenho para você. Se preocupe com essa nova tarefa que eu estou colocando nas suas mãos. Mas a gente muitas vezes parece com Pedro, não é? A gente fica assim, poxa, a Anice tem um potencial tão grande. Poxa vida, olha aí, fica sentada, não faz muita coisa. Poderia, ô Senhor, desperta.
desperta o outro, desperta o fulano. Enquanto Jesus está falando assim, ei, eu estou falando é com você. Desperta você. O ministério que eu te dei. E você fala assim, Senhor, mas eu não sei fazer nada. Primeiro, se você acha que você não sabe fazer nada, desculpa, mas aí você está dizendo que Jesus é incompetente, que Deus é incompetente, que criou um ser humano que não sabe fazer nada? Não. Jesus te criou com habilidades, com capacidades, com potenciais, com inteligência, com sabedoria. Amém? E eu tenho certeza que quando você aceitou o primeiro convite de Jesus para entregar a sua vida a Ele, Ele te deu um ministério. Ele te deu algo para fazer. E se você tem negligenciado o seu dom, se você tem negligenciado o serviço no corpo, reassuma o seu lugar. Jesus não chama crente para ficar assistindo culto. Jesus chama discípulos para servir, para trabalhar. Jesus disse, o campo é grande, a obra é grande, poucos são os trabalhadores. E você quer se colocar como trabalhador da obra nessa noite? Amém? Você aceita esse convite para assumir o ministério? O que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer? O que Jesus tem colocado nas suas mãos para servir? E não existe ministério grande, ministério pequeno, ministério é ministério. Reassuma o seu lugar. Reassuma o lugar que Jesus colocou você. Pedro está aceitando essa nova tarefa de pastorear a primeira igreja, de liderar a igreja, de liderar os novos discípulos de Jesus que iam se converter. Ele aceita esse convite. E o convite está sendo para você também. O que você tem feito para o corpo? O que você tem feito no corpo? Amém? Nós aprendemos que Jesus quer nos restaurar. E para isso nós precisamos assumir o ministério.